de geometria analítica, que vocês estudaram, MAT 17, simplesmente dos principais conceitos, definições e propriedades, porque isso a gente vai usar bastante. Então, vou fazer um resumo mais ou menos rápido. Não vou dar todas as definições, vocês devem lembrar daquilo que vocês viram lá em MAT 17. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar com os espaços vetoriais, que são os seguintes. O R, o R2, e o R3. Bom, isso daqui eu já estou supondo que são espaços vetoriais, tá certo? Com aquela estrutura usual que vocês viram lá em MAT 17. Mas também nós vamos olhar esse conjunto como conjunto de pontos. Então eles vão ser pontos e vetores, tá certo? Ao mesmo tempo. Então basta, é uma questão só de olhar com a estrutura de espaço vetorial ou apenas pontos. Só lembrando uma propriedade importante. Se você tiver, por exemplo, A, B, isso daqui é um par ordenado. Então, se você tiver um par ordenado que coincide com um outro par ordenado, isso só ocorre nas seguintes condições. C e somente C, A é igual a C e B igual a D. Essa é uma condição básica para o par ordenado, tá certo? A mesma coisa para a tripla, no R3. Então, a condição de igualdade. Tá bom? Vamos recordar um pouco sobre base, tá certo? Eu vou falar do R3, mas praticamente vale tudo para o R2 também, tá certo? Então, nós temos, vamos supor, E1, E2, E3, base do R3. O que significa isso aqui ser uma base? Vocês se lembram? 3 vetores. Então, basta que você tenha 3 vetores linearmente independentes, isso constitui uma base para o R3, tá certo? Bom, nós temos vários tipos de base. Então, normalmente a gente vai usar a base que eu vou lembrar agora aqui. Por exemplo, base ortonormal. Base ortonormal. Então, o que significa isso? Significa que se você olhar as normas dos vetores, elas coincidem e são iguais a 1. Tá certo? Além disso, você tem E1 ortogonal a E2, E1 ortogonal a E3 e E2 ortogonal a E3. Então, isso forma, essa condição aqui define uma base ortonormal. Tá certo? Então, as normas têm que ser unitárias e os vetores 2 a 2 ortogonais. Se você tem uma base, então, fixado uma base, então, olha, fixada uma base ortonormal, se você tem U e V pertencente ao R3, então você tem representações únicas para esses vetores em termos da base.
e a gente vai indicar assim, se eu escrever assim, U é vetor, agora é vetor, tá certo? O IV no espaço vetorial é R3. Então, se eu indicar assim, x1, x2, x3, isso são as componentes ou coordenadas do vetor na base fixada, tá certo? E V, y1, y2, y3, tá certo? Isso significa que V é y1, E1, y2, por exemplo, E2, y3, E3, só isso, tá certo? Então, isso são... Então, se você tem uma base ortonormal fixada, a gente pode falar o que vocês já viram lá, que é produto interno. Produto interno. E eu vou enfatizar o seguinte, produto interno usual. Usual. É aquele que vocês viram lá no MAT 17. Ou seja, a gente vai indicar assim, o produto interno por V, olha, também aparece a notação U.V, tá? Isso significa o seguinte, que você pega as componentes correspondentes, multiplica e soma. Então, isso é x1, y1, x2, y2, mais x3, y3. Então, isso daqui é o produto interno que a gente vai usar. Tá? Se você tem dois vetores escritos com relação a uma base ortonormal, então isso define o que a gente chama de produto interno. Tá? Aqui eu só estou dando a representação deles, não estou definindo exatamente como foi feito. Tá? E a grande vantagem de você introduzir o produto interno, esse produto usual, é porque ele tem significado geométrico. Ou seja, para você dizer que U é ortogonal a V, você pode usar o produto interno. Isso só ocorre quando o produto interno V é zero. Então, uma maneira de você verificar que dois vetores são ortogonais é usando o produto interno usual do espaço, tá certo? Bom, a gente vai usar também bastante o produto vetorial, que vocês viram lá em MAT 17. Mas o produto vetorial depende de algumas definições. Então, eu vou recordar alguns conceitos de orientação. Tá? Então, olha, a gente usa uma notação simplificada. Esse espaço vetorial nós vamos chamar de plano, tá? Plano. E o R3 nós vamos chamar de espaço. E aqui nós não vamos tratar de qualquer outro espaço vetorial. Ou é o R2 ou é o R3, tá certo? Eventualmente a reta, mas a reta a gente vai olhar mais como corpo, só isso, tá bom? Então, orientação do espaço, orientação do R3. Tá? As bases de R3 do espaço podem ser separadas em duas classes. Da seguinte maneira. Vamos supor que E vamos escrever assim, seja E
uma base de R3. Qualquer, pode ser fixa, mas qualquer. Escolheu uma base, a gente já pode construir, é possível construir essas classes aqui, essas duas classes. Então, seja E uma base do R3. Então, a gente definimos o seguinte. Vamos chamar de A o seguinte conjunto. O conjunto das bases F, base de R3, tal que o determinante da matriz de mudança de E para F é positivo. Então, eu vou classificar essas bases da seguinte maneira. Vou construir uma classe assim. Eu considero dentro desse conjunto, dessa classe, todas as bases do R3, tais que o determinante de mudança de E para F é positivo. Certo? E vamos definir uma base B da seguinte maneira. É o conjunto das F, base de R3, tal que o determinante de mudança de E para F é negativo. Se você quiser trocar o F por G aqui, tanto faz, tá? Mas isso define duas classes. Tá claro? Eu pergunto, se você tomar uma base agora qualquer do R3, eu pergunto, elas devem estar numa dessas classes ou não? Por quê? Como? Isso. Então, essas duas classes, a união delas, contém todas as bases do R3. Tá certo? Porque, por definição, o determinante de mudança sempre é diferente de zero. Então, se você olhar A unido com B, contém todas as bases de R3. Tá? Contém todas. Bom, então é o seguinte. Nós vamos... essa definição, do ponto de vista matemático, é bastante indiferente. Ela não tem preferência de classificar uma classe de um jeito ou uma classe de outro jeito. Mas a gente vai fazer uma certa escolha aqui. Então, nós dizemos o seguinte. Então, isso é uma definição. O espaço. Então, o espaço para nós aqui é o R3. Está orientado quando escolhemos uma das classes como referência. Como referência. O que significa isso? Nós vamos dizer o seguinte, se eu te der um vetor, você vai escrever com relação às bases da classe escolhida, por exemplo. Tá certo? Então, se você escolher uma dessas classes e falar, essa é minha classe de referência, então eu vou usar as bases dessa classe. Quando você faz isso, você está dizendo que o espaço R3 está orientado. Certo? Agora, do ponto de vista matemático, não tem diferença essas duas classes. Tá certo? Mas, para ficar, do ponto de vista prático e para ficar coerente com a física, nós vamos fazer uma escolha. Tá certo? Bom, mas antes de mais nada, a gente diz o seguinte. Observação.
As bases da classe escolhida são chamadas positivas. As outras, negativas. Negativas. Então, aquela classe escolhida, as bases vão chamar positivas. Tá? E a outra, negativa. Então, por razões práticas, vamos considerar positiva uma base que satisfaz o seguinte: a regra da mão direita ou da saca-rolha. O que é isso? Então, nós vamos chamar de positiva uma base que satisfaz a regra da mão direita. Vocês lembram isso da física ou não? Né? Então, você tem primeiro vetor, segundo vetor, terceiro vetor. Tá? Então, se você me dá esse primeiro, lembre que base tem ordem, tá certo? Primeiro, segundo, terceiro. Então, esse é o primeiro, segundo e satisfaz isso. Tá certo? Se você pegar a mão esquerda, ela vai ser negativa. Ok? Se você enumerar assim. Então, isso fica coerente, pelo menos com a física. Tá certo? Ela usa sempre a regra da mão direita. Ou então da saca-rolha. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Bom, então isso é uma escolha, eu diria, arbitrária do ponto de vista matemático, mas tem razões práticas para isso. Tá bom? Como é que fica no plano? Isso é no espaço. A gente podia fazer a mesma coisa, usar o determinante de mudança, tá? Mas no plano a gente tem o seguinte. Nós vamos considerar vamos pegar dois vetores. Tá? O ângulo menor entre esses dois, a gente pode pensar no ângulo, né? É esse aqui. E a gente vou indicar assim. Eu diria que uma base no plano é positiva se você alinhar o primeiro vetor com o segundo o menor ângulo, tá? Você gira no sentido anti-horário. Então essa daqui é positiva para nós. Tá bom? E negativa, por exemplo, se esse daqui fosse E1 e esse é E2, então seria uma base negativa. Tá certo? Então, essa escolha que a gente faz é para ficar coerente também com a orientação do espaço. Tá ok? Então, no plano, a gente pouco vai usar isso. Isso daqui a gente vai usar bastante, mas isso pouco a gente vai usar. Só em alguns casos. Bom, então, uma vez que você orienta o espaço, aí isso é possível dar uma outra definição de produto que
é o chamado produto vetorial. Então, vamos supor agora... Bom, então agora nós temos mais uma classificação para as bases. Aqui nós temos uma base ortonormal, tá certo? Então agora eu posso falar em base ortonormal positiva ou ortonormal negativa, tá certo? Então, olha, considere fixado uma base H, que eu vou indicar assim, é I, J, K, e essa base, por hipótese, ela é ortonormal positiva. Então, se você tiver isso daqui, e os ângulos forem todos 90 graus, então isso é uma base ortonormal positiva, tá certo? Primeiro vetor, segundo vetor, terceiro vetor. Tá claro? Então, ortonormal, considere fixado então uma base ortonormal positiva. Então agora vamos escrever vetores em relação a essa base. Então nós temos U, V, vetores do R3, tá? Do R3. E vamos supor que as componentes são X1, X2, X3 e V, Y1, Y2, Y3. O que eu vou escrever aqui sobre o produto vetorial não é exatamente a definição. A definição, se você quer ver com cuidado, vocês olhem lá em Mate 17. Eu vou dar as principais propriedades que a gente vai usar, tá certo? Então, vamos supor, se U e V são linearmente independentes, suponha U e V apenas linearmente independentes. Então, fica definido um único vetor W pertencente ao R3, tal que W é ortogonal a U, W é ortogonal a V, e além disso, se você olhar a base U, V, observe o seguinte, U já são linearmente independentes, e W é ortogonal a ambos. Então significa que isso daqui é uma base, tá certo? Isso daqui é uma base, mas só que nesse caso ela vai ser uma base positiva. Então, se eu tiver dois vetores linearmente independentes, fica definido um único vetor com essas propriedades, tá certo? Ele é ortogonal a cada um deles e, além disso, a base formada é positiva. Porque se você considera dois vetores linearmente independentes, para essa condição aqui, você tem dois vetores, tá certo? Ou pelo menos não levando em conta a norma. Então, olha, observe que isso define um único vetor. Essa não é a definição, hein? Tá? Isso aqui são as propriedades, porque eu não estou falando nem das normas aqui. Tá? Mas isso é o que a gente vai... isso são as propriedades. Bem, como é que é o cálculo
prático disso, né? Então, existe uma regra muito simples que permite calcular o W. E eu vou lembrar aqui para vocês. E também, esse W, a notação dele, notação do W, vai ser W, ele vai ser indicado assim. O produto vetorial de U por V. Então, U por V. Tá? E é importante a ordem. É o produto vetorial de U por V e não de V por U. Tá? Isso é importante. Em alguns textos vocês encontram também o V. A gente vai usar mais esse produto, essa notação. Tá certo? Bom, como é que é o cálculo, a determinação de W? Ela pode ser, o W pode ser calculado da seguinte maneira. O produto vetorial V, ele é o determinante e observe que é com relação a essa base. I, J, K, aqui, X1, X2, X3, é o que vem primeiro, Y1, Y2, Y3, tá? Só que isso daqui não é exatamente um determinante, porque tem é apenas formal isso. Ou seja, você tem que desenvolver isso pela primeira linha. Se você desenvolver pela primeira linha, o resultado disso vai ser um vetor. Tá certo? Esse vetor é o produto vetorial. Alguma pergunta? Porque você tem I multiplicado por isso menos isso. Então, isso vai ser a componente, a primeira componente. Tá certo? E assim por diante. Tá claro? Um determinante pode ser desenvolvido de várias maneiras, né? Não pode? Esse não. Esse só pode ser desenvolvido pela primeira linha. E eu significa o seguinte. O vetor V, então você pega o I é vetor, tá certo? Então ele vai multiplicar agora por um escalar. X2, Y3, X2, Y3, menos Y2, X3. O J é vetor. Ele vai ser multiplicado pelo seguinte. X3, Y1, tá? X3, Y1, menos Y3, X1. E o K vai ser multiplicado por X1, Y2, menos o Y1, X2. Isso é vetor. Tá certo? Como? O K, você multiplica X1, Y2, tá? Menos Y1, como? Outra, como assim? Não.
Se você vai desenvolver por outra linha, você vai ter entre parênteses, por exemplo, número e vetor, a diferença. Então, isso daqui não é teoria nada, isso daqui é regra prática. Se você não gostar disso, decora isso. Tá bom? Bom, então, isso é praticamente o resumo que a gente costuma dar para recordar algumas propriedades. Agora, vocês podiam lembrar, se vocês já não lembram, de detalhes, tá certo? Aqui tem várias propriedades envolvendo, por exemplo, produto vetorial, produto escalar, representação de produto vetorial e produto escalar, forma mais prática. Tudo isso seria bom que vocês lembrassem, tá bom? Não vou fazer isso porque é mate 17. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam. Ok? Bom, então, é praticamente esse resumo que a gente costuma fazer. Então, agora vamos entrar no objeto do curso. Que são, pelo menos o início, é o estudo de curvas. Tá bom? Curvas do plano. Então, agora eu estou aqui, ó, e a gente vai estudar curvas em dois tópicos. Curvas no plano e curvas no espaço. E vai ter alguma diferença conceitual, ou seja, de definições. Eu vou alertar exatamente nos pontos, eu vou alertar vocês, porque algumas definições do espaço vão ser diferentes das definições que nós vamos dar no plano. Tá? Então, vocês têm que estar cientes disso para não misturar as definições. Tá? Então, vamos começar o objeto, pelo menos do primeiro tópico do curso, que são as curvas do plano. Então, eu vou lembrar algumas coisas aqui, dar exemplos. Vamos começar com um exemplo. Tá? Exemplo. Vamos considerar o seguinte conjunto. Do plano. Então, nós vamos pensar assim, XY, tá? Pertencente ao R2, tais que X2 mais Y2 é igual a 1. Então, esse conjunto é bem conhecido e, claramente, você já conhece que tipo de curva está associada a esse conjunto, tá certo? Isso daqui é uma circunferência de raio 1 centrada na origem, tá certo? Então, isso daqui é uma circunferência. Circunferência. A gente pode escrever também uma curva da seguinte maneira. Uma outra curva. XY X2 mais 2Y2 igual a 1. O que é isso aqui? Essa curva. É uma elipse, tá certo? Ou então, eu posso até usar a função. Vamos pegar uma função f definida no intervalo AB a valores reais e vamos supor contínua. Então, é uma função contínua. Função contínua. E vamos olhar o seguinte, o gráfico dessa função. Então,
Então, o gráfico de f, ele é descrito assim, é o conjunto dos pares ordenados t, f de t, tais que t percorre o intervalo AB. Então, é claro, o gráfico vai depender muito dessa função f, mas se você tiver um intervalo AB, tá certo? E você pode ter o gráfico da função e isso intuitivamente representa uma curva, tá certo? O gráfico de uma função de duas variáveis. De uma variável a valores reais, tá certo? Então, isso seria também uma representação de curva. Tá? Agora, ocorre o seguinte, para você estudar de maneira mais profunda as curvas, tanto no plano, no espaço, ou até em dimensão maior, é necessário essa maneira de descrever as curvas, isso aqui é uma maneira geométrica, tá certo? De descrever as curvas. Ela não é conveniente ao estudo mais aprofundado. Tá? Então, a matemática, o que faz? Lança mão de funções. Porque quando você tem função para trabalhar, você aproveita todo o cálculo diferencial integral que vocês viram. Aqui a gente fica uma certa dificuldade para você estudar as curvas. Então, o que a gente vai realmente trabalhar não é com as curvas do ponto de vista geométrico que está aqui, tá? Mas do ponto de vista que a gente chama de parametrizações. Então, eu vou dar o equivalente aqui. Então, olha, considere as aplicações. Vamos pôr A. Como definir a seguinte função, ou aplicação? Gama de θ é cosseno de θ, como cosseno de θ, seno de θ. E θ no intervalo 0, 2π. Vamos considerar uma outra aqui. B. Gama de θ vai ser cosseno θ, seno θ sobre raiz de 2, θ pertencente ao intervalo 0, 2π. Ou então, vamos considerar agora a seguinte curva. Gama de t é o par ordenado t, f de t, t percorrendo intervalo AB. AB. Não é difícil de ver o seguinte, se você olhar a imagem dessa aplicação, é o quê? Fazendo variação do t variar em 0,2π. É exatamente a circunferência. Tá certo? O segundo, também, é fácil ver que isso representa a elipse. Quer dizer, gama realmente não é a elipse. Gama é uma função. Tá certo? Gama é uma aplicação. Mas a imagem dela representa aquela curva. E assim como essa daqui. Então, a maneira que nós vamos estudar as curvas do plano e do espaço é dessa maneira, usando aplicações. Tá certo? Ela vai permitir usar as ferramentas do cálculo diferencial integral, mas, por outro lado, vai ter que pagar algum preço. E vocês vão ver nos exemplos, tá bom? Então, isso custa alguma coisa, mas é muito melhor porque você tem mais ferramentas. Ok, então agora vamos dar a definição de curva
do jeito que a gente vai estudar. Curva plana. Então, uma curva no plano é uma aplicação. A gente vai supor pelo menos contínua. Aplicação contínua, gama, definido no intervalo fechado, a valores no plano. No plano. Então, uma curva no plano para... Desculpe, está faltando aqui. Uma curva, a gente... Vamos dar um nome especial para ela. Uma curva parametrizada. Curva parametrizada do plano é uma aplicação contínua, gama, de um intervalo fechado a valores no R2. Então, isso é o que vai ser uma curva. Então, eu vou falar que uma curva, se eu falar, olha, seja gama uma curva parametrizada, não é mais o conjunto. E sim, você vai precisar de falar de uma regra, de um domínio ou de um contradomínio agora. Certo? Só para fixar a notação, por exemplo, traço de uma curva parametrizada, gama, então, traço de uma parametrizada gama é o conjunto imagem de gama. Ou seja, a gente vai falar assim, traço de gama é o conjunto dos pontos gama de T, tá? Agora a gente olha como pontos, tais que T percorre o intervalo AB. É claro que isso é o que coincide com o conjunto geométrico, tá certo? Então, o traço da curva é o conjunto imagem da aplicação gama. Tá certo? Nesse caso, nesses exemplos, o traço dessa gama é exatamente isso. Tá certo? Bom, alguma pergunta? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, é melhor perguntar na aula, tá certo? Isso ajuda a aula, viu? Pode ter certeza. Porque, em geral, uma dúvida não é só de um aluno só. Apenas de um aluno. Em geral, tem mais alunos com a mesma dúvida. Então, isso ajuda a aula. Então, pode parar a aula a qualquer momento. Tá? Bom, vamos continuar, então, com os conceitos e definições. Sim. Bom, por exemplo, eu não te dei o exemplo da função AB, né? E aqui tinha o gráfico dela. A função não é o gráfico, não coincide com o gráfico, tá certo? Então, são duas coisas distintas. Aqui você tem uma aplicação gama, que é um objeto matemático que depende de um domínio, tá certo? De uma regra e de um contradomínio. Agora, a curva geométrica é a imagem dessa aplicação. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, o gama, né?
Vamos supor, no exemplo A. O traço de gama é o conjunto C. Esse conjunto C. Então, nós vamos trabalhar com gama e não com C. Mas essa é a conexão. Tá certo? O análogo seria falar em a função e gráfico da função. São duas coisas distintas. Tá certo? Mas inúmeras vezes a gente usa o gráfico para explicar, tá certo? Bom, na definição de curva, então uma curva parametrizada, tá? Talvez daqui a algum tempo eu vou parar de escrever parametrizada, mas para entender que é parametrizada, tá certo? Uma curva parametrizada, nós estamos supondo apenas contínua, pelo menos, tá certo? Isso causa alguns problemas, tá? Nós vamos trabalhar com curvas que são mais restritas, ou seja, tem mais propriedades que apenas contínua. E eu vou dar um exemplo, que não é para vocês se preocuparem, mas existe o exemplo, então eu vou dar, tá certo? Então, curva de Peano. Então, Peano demonstrou que você pode ter a seguinte situação. P, uma curva P vai ser uma curva do plano, tá certo? Definida no intervalo 0, 1, contínua. Mas ele demonstrou muito mais. Demonstrou o seguinte. Ele demonstrou que o traço dessa aplicação contínua, que sai do intervalo 0, 0, 1 e vai no plano, é exatamente completo. É o quadrado completo. Entenderam? Entenderam ou não? É uma curva assim. Você tem 0, 1. E aqui tem o plano. O P está definido somente no intervalo fechado 0, 1. Contínua. Você olha a imagem dessa aplicação, é tudo isso. Não sobra ninguém. Ela esvazia o quadrado. Bom, então, isso não tem cara de curva, né? Tá certo? Do ponto de vista geométrico. Tá? Se alguém quiser uma referência, depois eu posso trazer. Bom, então, se você supor só contínua, nós iríamos ter exemplos de curvas que são bastante exóticas, né? Essa daí é uma curva exótica, porque na verdade ela é uma área, a imagem dela tem área, né? Tem área. Então, para evitar esse tipo de coisa, e que também isso não é tão importante assim para estudar o que a gente está querendo, a gente vai restringir um pouco as curvas, certo? As curvas que nós vamos estudar vão ser com mais propriedades e, portanto, esse fenômeno não ocorre. Então, curvas diferenciáveis. Por exemplo, curvas diferenciáveis, eu só posso estar falando de curva parametrizada, concorda? Eu não podia estar falando do conjunto geométrico, né? Porque quando você fala em diferenciabilidade, tem toda aquela definição, né, que vocês viram no cálculo.
de função, de aplicação. Então, vamos ver o que é curva diferenciável. Então, gama AB no plano, se eu estou nessa forma, ela já é automaticamente uma curva parametrizada, tá certo? Estou dando a curva. É dita diferenciável em T0 pertencente ao intervalo aberto AB, então eu vou dizer o que é uma curva diferenciável em um ponto. Quando existir o seguinte limite. Então a curva vai ser diferenciável quando nós tivermos esse limite. Existir esse limite. Tá? Essa é uma definição, vamos dizer assim, pontual, né? Local, pontual. Então eu vou dar uma definição agora que vai envolver, que vai dizer quando que uma curva parametrizada é diferenciável no intervalo fechado. Então aqui é um... Bom, nesse caso aqui, significa o quê? Quando existe esse limite, nós denotamos o seguinte. Indicamos limite de gama de T como sendo gama linha de T0. E não podia ser outra coisa, né? Porque senão ia ficar diferente do cálculo, né? Porque isso é uma derivada, né? Então, vamos pôr gama linha de T0. Daqui a pouco a gente vai interpretar isso geometricamente, tá bom? Então, nesse caso significa, quando existe esse limite, a gente indica assim, tá certo? Então, agora é também uma definição. Isso é uma definição. E agora eu vou dar a definição de uma curva gama que é diferenciável em todos os pontos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, a definição, olha, isso aqui, esse limite é muito simples, porque isso daqui eu estou supondo vetor agora, tá certo? Porque nossas curvas saem de um intervalo e vão no espaço vetorial. Lá tem todas aquelas duas, tem as operações. Então, eu posso fazer todas essas operações. Tá certo? O quociente aqui, isso é número real. Então, tudo bem. Tá certo? Então, são operações bem definidas. Bom, toda vez que você tem uma função, talvez, bom, antes de falar de diferenciabilidade no intervalo todo, toda vez que você tem uma função que vai no R2 e que ela é de uma variável só, que é o caso, ela pode ser representada assim. Gama de T, ela é representada assim. X de T, Y de T. Onde X vai ser uma função de uma única variável, né? Vamos por assim, x e y são funções de uma única variável a valores reais, tá certo? A valores reais. E vocês viram no cálculo que, por exemplo, se isso daqui, que eu estou considerando, chamando de diferenciável, se gama for diferenciável,
essas funções são deriváveis no ponto. Tá certo? E, portanto, gama', nesse caso também, gama' de T0 vai ser indicado assim. Obviamente, para concordar com o cálculo. Isso é derivada mesmo de uma função de uma variável, tá certo? Como vocês sabem. Tá? Então, essa eu teria notação usual. Agora eu vou fazer uma observação sobre a ideia que a gente vai, o conceito que a gente vai usar para curvas diferenciáveis no intervalo fechado. Porque a diferenciabilidade pode ficar complicada nos extremos, certo? Então, você não só pode aproximar de um lado, e então a gente tem uma definição um pouquinho diferente do cálculo, tá? Que é o seguinte, gama é dita diferenciável no intervalo fechado AB, se existir o intervalo aberto contendo o intervalo fechado AB, então U é o intervalo aberto, tá? Intervalo aberto que contém o intervalo fechado e gama definida em U no R2 diferenciável. Aqui eu preciso dar detalhe da definição de diferenciabilidade, ou não? Para essa gama? Precisa ou não? Hã? Não precisa. Por quê? Ela está aqui, está aqui. Isso daqui não é aberto, então essa definição vale em todos os pontos. Tá certo? Então você basta aplicar essa definição no intervalo aberto. Então eu posso dizer diferenciável em U. E eu não preciso me preocupar, porque U é aberto. Todo ponto lá vai ter um intervalinho, um disco, né? No caso, um intervalo. Está claro agora? Então, eu posso aplicar essa mesma definição a todos os pontos de U, porque U é aberto. Tá? Então, gama deve ser uma curva diferenciável em U. E aqui eu não preciso entrar em detalhe, por causa disso. Tá certo? Tal que, se você olhar gama em T, ela coincide com gama de T para todo T pertencente agora ao intervalo fechado AB. Gama grande coincide com a gama pequeno em todo ponto do AB. Tá certo? Isso vai ser o nosso conceito de diferenciável no intervalo fechado. Isso, em outras palavras, é uma extensão. Gama grande é uma extensão de gama pequeno a um intervalo aberto. Tá certo? É isso. Tá bom? Se você tem intervalo fechado AB, né? Então é possível encontrar um intervalo aberto maior, U, né? Esse, e uma função em U que coincide com a dada, mas no intervalo fechado. E essa U ser diferenciável em todos os pontos. Certo? No fundo é estender um gama pequeno e um aberto. Certo? Então esse é o conceito. A gente não vai ficar explorando esse tipo de coisa, tá? Mas
Essa é a nossa definição, então, para curva diferenciável no aberto. Tá bom?